O presidente Massoud Pezeshkian alertou que um eventual bombardeio ameaçado pelos Estados Unidos será respondido duramente. Donald Trump ameaça interferir no Irã se manifestantes forem mortos. Ele disse isso várias vezes e houve uma grande repressão e ele mantém essa ameaça. Uma fonte do governo iraniano, citada hoje mais cedo pela agência de notícias Reuters, apontou que nada menos do que 5.000 pessoas teriam sido mortas na repressão aos protestos dos últimos dias. O mapa do Instituto de Estudos sobre a Guerra mostra a ocorrência de manifestações no Irã nesse período. Como a entrada de jornalistas internacionais é controlada e normalmente proibida pelo regime dos ayatollahs, o levantamento indica a probabilidade desses atos terem ocorrido nos locais destacados. Em verde, baixa probabilidade. Em amarelo, média probabilidade. E em vermelho, altas chances de que manifestações contra o governo tenham de fato ocorrido nesses pontos nas datas mencionadas. Os protestos ganharam força, isso se sabe, em 28 de dezembro. Atingiram seu ápice no dia 7 de janeiro e perderam tração após a repressão brutal até praticamente desaparecerem, isso no dia 13 de janeiro. Como a internet também é controlada no país, é difícil cravar se os protestos de fato acabaram. Agora, Sami, que protestos ocorreram e foram duramente reprimidos é das poucas certezas que podemos ter em relação ao atual momento do Irã. Numa declaração que surpreendeu muita gente até, o líder máximo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, reconheceu que milhares de pessoas haviam sido mortas, algumas, disse ele, de forma selvagem e brutal. Mas ele culpou agentes externos, notadamente os Estados Unidos, pela violência. O que dá para dizer hoje sobre o controle que o regime teocrático iraniano ainda tem sobre o aparato de Estado do país? Lins, tudo leva a crer que o regime ainda controla totalmente o aparato de segurança. Essa é uma das razões que explicam a resiliência desse regime. Não é a primeira vez que a gente vê protestos em larga escala, não é a primeira vez que a gente vê protestos muito duros, muito violentos, mas o sistema continua aí firme e forte. Isso se deve em grande parte ao fato de que é um sistema muito bem rodado, né? Um sistema cruel, terrível, opressor, mas muito eficiente, que tem ramificações desde o topo do Estado, né, como vocês bem citaram o Ayatollah Ali Khamenei, até as províncias e as cidades. Em cada município você tem representantes da Guarda Revolucionária, né, que é a força mais organizada para reprimir os protestos, e você tem também a milícia Basidi. A milícia Basidi é uma espécie de força paramilitar. São pessoas ligadas a mesquitas do regime, né? Vale lembrar que nem todas as mesquitas no Irã são dominadas pelo regime. Então, essas facções Basiji são muito informais, são muito ligeiras, são muito ágeis. Então, existe o Basiji na universidade, existe o Basiji na mesquita, no comércio, no shopping. Então, eles servem de olheiros. E eles conseguem ter muita visibilidade sobre o que acontece, sobre os manifestantes, sobre a organização das manifestações. Então, a gente não vê até agora nenhuma deserção, nenhum racha muito significativo dentro do governo, da estrutura de segurança, e isso explica em grande parte a resiliência, né? A gente tem que lembrar que o Irã está sob sanções muito pesadas há muito tempo, né? Sanções severas. O Irã chegou a ser retirado do SWIFT, que é o sistema que liga todos os bancos do mundo. Então, hoje em dia, você não consegue fazer uma transferência bancária para o Irã, por exemplo, uma coisa simples. Então, imagina você fazer negócios com o Irã, a dificuldade que é. Então, isso coloca uma pressão muito grande, mas o sistema continua aí. Então, claro, você tem um aparato de repressão, mas você tem também um sistema de instituições mais enraizado que o da Venezuela. A gente estava falando da Venezuela agora há pouco. Então, você tem instituições mais sólidas no Irã. Você tem um parlamento, você tem universidades de ponta, você tem, acredite ou não, você tem uma sociedade civil. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a complexidade da sociedade iraniana, mas o sistema é muito bem rodado, o sistema funciona, né? Você tem até essa esquizofrenia no nome, República Islâmica. Então, por um lado, a República, né, que é inspirada do Iluminismo, uma faceta, digamos assim, mais de rule of law, de Estado de Direito, e República Islâmica. Então, a teocracia, o líder supremo tem o título de representante de Deus na Terra. Imagina uma coisa dessa. Então, esse sistema, ele permite válvulas, ele permite fusíveis. Existe
existe uma alternância no Irã. Então, o presidente Pezeshkian é um presidente que não está totalmente alinhado com o líder supremo. Então, você consegue jogar com isso, né, com esses momentos semidemocráticos, digamos, pseudo-democráticos, diriam alguns, e uma coisa mais ditatorial, clássica mesmo. Então, com isso, o sistema foi se mantendo. Outro dado muito importante para explicar a resiliência do Irã é que é um país rico, é um país grande, é um país que tem petróleo, que tem gás também. A gente tende a focar muito no petróleo, mas o Irã tem reservas de gás colossais ali no sul do país, no Golfo Pérsico, inclusive. E ao contrário da Venezuela, o Irã conseguiu desenvolver uma indústria. Então, você tem o Irã fabrica carros, o Irã fabrica alimentos, tem uma agricultura. Então, tudo isso faz com que os fundamentos sejam muito mais sólidos. Isso não significa que o sistema vai perdurar, que o sistema é infinito, o sistema está muito enfraquecido. Lins, você mencionava as manifestações, não é a primeira vez, de fato, que a gente vê essas manifestações de grande escala no Irã, mas tem uma diferença fundamental, que é a presidência Trump, uma presidência Trump muito mais agressiva, o precedente também de uma guerra direta com Israel, que a gente viu em junho, a Guerra dos 12 Dias. Então, o regime iraniano está muito enfraquecido, está firme, mas está enfraquecido.